Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção-geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição, tudo no ar, tudo ligado para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Início de semana, até 1 da tarde, a gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe pelo WhatsApp. 973350038 é o número para você fazer perguntas para os nossos entrevistados de hoje. 973350038. 12:01, pessoal. Eu sou Mauro Friesman. Eu disse aqui, vamos iniciar mais uma semana. Segunda-feira, vamos com empenho, vamos com dedicação aqui nas nossas tarefas, nas nossas missões. Saúde para todo mundo. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Coronel PM, advogado, psicólogo, Roberto Alves dos Santos. Tudo bem, Coronel Roberto Alves? Bem-vindo. Muito bom dia, Mauro. Muito bom dia a todos os participantes, alguns amigos importantes aqui, o Coronel Ferraz, o Tenente Alexandre, a doutora Vitória. Vai ser um programa, com certeza, que acrescentará o nosso bate-papo na hora do almoço. Obrigado pela presença, Coronel Roberto Alves, sempre aqui com a gente, nas colaborações. Obrigado por nos ajudar aqui na nossa missão, na nossa tarefa diária. Também com a gente o Coronel Bombeiro Antônio Ferraz dos Santos, proprietário da SP Fire Consults. Ele é pesquisador, consultor e palestrante em segurança contra incêndio e segurança pública e privada. Tudo bem, Coronel Ferraz? Também com a gente nessa nova ocasião aqui. Tudo bem? Tudo bem, Mauro. Fico feliz por estar participando do programa. Cumprimento você, a direção, Zenilda, os companheiros, Roberto Alves, meu amigo de longa data, os convidados, André, advogada, Vitória, e estamos aí, vamos discutir nesse lindo dia, segunda-feira. Obrigado pela presença, Coronel Ferraz, também com a gente, a doutora Vitória Riso, CEO da Envix Ambiental, ela está na Bahia, Porto Seguro. Tudo bem, doutora Vitória? Seu áudio está fechado, pode abrir, por gentileza? Tudo muito bem, Mauro, desculpe. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Minha primeira vez aqui no Gente que Fala, que seja a primeira de muitas. E quero também cumprimentar os nossos colegas que estão aqui, os nossos coronéis, e também nosso doutor André. Muito obrigada pela oportunidade e por me receberem aqui nessa casa maravilhosa. Uma excelente segunda-feira para todos nós. Obrigado pela presença, seja muito bem-vindo ao programa Gente que Fala, nessa sua primeira participação. Também com a gente o André Bellarmino, ele é tenente da Polícia Rodoviária aqui em São Paulo, comandante do Policiamento Rodoviário do Alto Tietê, 6º Batalhão de Polícia Rodoviária de São Paulo. Tudo bem, tenente Bellarmino, bem-vindo e uma presença aqui novamente com a gente. Mauro, bom dia a todos os convidados que abrilhantam aqui esse programa dessa vez. Agradeço a consideração de toda a equipe e estar participando novamente aqui para poder discutir assuntos tão importantes que vão agregar com certeza aí para o conhecimento de todos que nos assistem. Vamos lá, então, nosso primeiro tema de hoje, 12:03 agora, no programa Gente que Fala. A Câmara dos Deputados quer focar os esforços desta semana para aprovação da reforma tributária. Por isso, o presidente da Casa, deputado Arthur Lira, antecipou para ontem à noite a reunião dos líderes, que geralmente acontece na segunda-feira. O deputado Arthur Lira também determinou a suspensão, ao longo dessa semana, das audiências públicas e das sessões das CPIs em funcionamento. Tudo isso para manter esse foco, aí, esse esforço voltado aí para a aprovação da reforma tributária. O deputado Lira quer chegar a um consenso sobre o texto a ser votado e resolver as possíveis dúvidas e discordâncias sobre a reforma. E o Congresso entra em recesso no dia 14 de julho. Coronel Roberto Alves, eu começo com você a respeito desse tema. É um esforço ali, um foco, né, na pauta econômica lá em Brasília essa semana. Seu entendimento. Primeiro, que falar em recesso do Congresso parece até ironia, né? Parece que eles vivem em recesso
qualquer coisa que é da obrigação dos congressistas, dos parlamentares, eles fazem um mise-en-scène enorme, parece que estão fazendo grande coisa, é obrigação. A reforma tributária ela já vem sido, né, deixada de lado, praticamente, porque a interrupção político-administrativa, toda vez que a gente tem eleições, aquele processo tão desgastante, para tudo, aí eles começam a pensar novamente e o país não anda. Sem uma reforma tributária, o Brasil continua sendo um dos países que mais cobra impostos de forma totalmente equivocada, ou seja, não traz esse esforço da população, que é quem paga os impostos, para que ele possa dar condição e qualidade de vida para essa população. Então, cobra muito imposto, o imposto é importante para os estados, em todos os níveis, federal, estadual e municipal, a gente não tem dúvida disso, mas precisa dar retorno para a população. Enquanto eles ficam negociando, porque não é discussão, é negociação, qual o intuito? É o povo? Enquanto isso não ficar muito claro, enquanto os parlamentares não representarem realmente a população, aqueles que o levam, que dão a idoneidade para que eles possam exercer essa responsabilidade, nós vamos ficar, infelizmente, só aguardando. Para mim, ainda assim, essa questão ela vai ter que ser... Eles vivem discutindo, né? Na realidade, eles não discutem nada, vivem negociando. Então, eu vou aguardar, Mauro. Para mim, tem que aguardar, porque fala-se em reforma tributária desde que eu me conheço como gente. E olha que eu já tenho uma boa condição de vida já. Olha, Coronel Roberto Alves, e 2 pontos aqui dessa nota que eu acabei de ler que demonstram o tom da correria lá em Brasília, né? Primeiro, o deputado Arthur Lira convocou para ontem à noite a reunião de líderes, é uma coisa que geralmente acontece só na segunda-feira, e o final da nota aqui, quando eu destaquei que o Congresso entra em recesso no dia 14, ou seja, para discutir um tema tão importante, tantas vezes empurrado com a barriga, porque vai sair em recesso no dia 14, é tudo que a gente não quer que aconteça, né? Porque acaba... tendo aquele jabuti, aquelas coisas esquisitas, né, que vêm no meio da história, a gente não dá mais para ver isso, né? Pois é, o texto ele é muito esclarecedor. Quando você fez a apresentação da temática, e a gente fica naquela dúvida, como sempre, essa pressa, por que agora? Por que agora? Tem todo o tempo. A CPI disso, na realidade, o Congresso é muito grande, eles poderiam estar fazendo, cada CPI ela não envolve todo mundo, só na votação. Então, eles vivem enganando a população. Para mim, esse negócio aí, dia 14 entra em recesso, eles já estão em recesso. Eles já estão em recesso, porque eles não trabalham, infelizmente, a maioria fica só fazendo pouco caso da população. Então, nós vamos aguardar, não é algo pelo grau de importância que você possa resolver em 14 dias, menos de 14 dias agora, em 10 dias, é impossível. Então, eles deveriam ter um pouquinho mais de responsabilidade com aquilo que vai definir praticamente a vida da economia, a vida do brasileiro, que nós não podemos ficar mais, infelizmente, né, nas mãos de pessoas que não estão devotas ao povo. Cada um pensa em si, e isso traz uma falta de credibilidade no sistema. Coronel Ferraz, sua percepção sobre esse tema, está acompanhando de perto o próprio texto, né? Enfim, tem uma avaliação a respeito do que possa ser essa reforma tributária. Redução de impostos a gente sabe que não vai ter, né? O que se quer, no mínimo, é facilitar a arrecadação, e aí, né, com essa coisa de ganha-ganha que todo mundo quer, o Estado não quer perder, a Prefeitura não quer perder, o governo federal não quer perder, a gente fica aí nessa expectativa se vai ou se não vai, né? Pois é, Mauro. Essa discussão, como o Roberto colocou, é de longa data, né? E agora eles querem fazer a toque de caixa atingindo os interesses deles, porque o interesse da população não é atingido. A reforma tributária, de há muito tempo, já devia ter sido feita, mas para atingir os interesses dos mais de 200 milhões de brasileiros, principalmente os que pagam tributo, que praticamente somos todos nós. O tributo ele está no comércio, na indústria, na prestação de serviço, e muito se fala que talvez essa reforma tributária fique pior do que ela já está. Então, isso é muito sério. Então, como você mesmo colocou, não vai ter abatimento do tributo. Paga-se muito tributo e não sabe para onde se vai esse tributo. Eu sou uma vítima disso. O governo ele é seu sócio majoritário. Aliás, ele fica com todo o seu recurso, tudo que você ganha praticamente, e você não sabe para onde vai. Então, essa é uma mesa
que não tenha discussão, a população não fica sabendo de que forma é feita essa partilha. Essa partilha, na realidade, é deles. Então, é uma indecência. A discussão ela não extrapola o Congresso. Ela tem que estar na mesa e no conhecimento, nos meios de comunicação, e a população tem que saber. Ela tem que ter participação direta com relação a tributos exagerados. É um absurdo. E na discussão que se tem é que essa reforma ela fique pior do que a encomenda, ela fique pior do que já está. Essa é a discussão que está acontecendo. Mas o próprio tema, não é, Coronel Ferraz, já dificulta a circulação entre as pessoas, né? E isso agrada aos políticos. Se a população não se interessa em falar a respeito, até porque não entende e não gosta, né? Isso fica favorável para eles fazerem da forma como quiserem, com pressa, sem pressa, com mais clareza ou menos. Mas é isso, Mauro, é essa situação. Da forma como está sendo colocada, ou melhor, é discutido no nosso país, nós estamos tendo uma inversão de valores e um caminho que eu não sei aonde vai chegar, Mauro. Os interesses, não é que são escusos, eles são objetivos, e a gente sabe quais são os interesses. Isso aí é de valorização de cada partido, do que o Balão do Caio que quer colocar nessa ou naquela situação. Como você colocou, não vai ter diminuição de tributo. O formato é que está sendo discutido e não a diminuição desta ou daquela forma. Você paga tributo de forma direta, bitributação, é uma confusão total, que não é claro para onde vai o dinheiro. O recurso ele entra e ele não é gasto de forma objetiva. Então, olha, é uma lástima. E há muitos anos que vem sendo discutido essa reforma tributária, e agora eles querem a forma de caixa, em forma de rapidez e sem objetivo nenhum, né? Tenente André Bellarmino, seu entendimento sobre esse momento lá na Câmara dos Deputados, essa semana? É um assunto bem delicado, os coronéis expuseram muito bem essa perspectiva do tempo em que o Brasil vem empurrando isso, né? Esse modelo que nós temos hoje ele foi instituído na década de 60 e foi só modificado na Constituição de 88. Esse modelo, ao longo do tempo, ele se tornou muito complexo, disfuncional, diríamos assim, ele não é eficiente. Existe um desequilíbrio, o que torna o sistema muito injusto para a população. Pelo que eu me lembro, desde 95, o Brasil vem tentando sucessivas tentativas de reforma e não obtém sucesso, né? A gente precisa de um sistema mais simplificado. O coronel bem disse, o cidadão ele não compreende por quê? Porque é muito complexo. E talvez seja interesse de que continue complexo para que o cidadão tenha mesmo a compreensão e que possa ser feito o que for mais interessante para os políticos que estão resolvendo essa situação. O que eu penso é que chegou a hora já do Brasil dar esse salto, aprovar uma nova legislação, né? O Brasil merece isso, e essa celeridade, independente do tempo que passou, a gente tem que pensar no presente agora. Então, essa celeridade na votação, ela é fundamental para o desenvolvimento econômico do país, econômico e social. Doutora Vitória Risso, a sua percepção sobre esse tema, a Câmara dos Deputados focada essa semana na aprovação da reforma tributária, se vai haver, se não vai haver, e que resultados essa reforma pode nos trazer, né? Bom, Mauro, eu concordo com as falas dos colegas anteriores, principalmente um dos pontos que o Coronel Roberto colocou, né? Eu também, desde que eu me entendo por gente, eu escuto falar em reforma tributária. E eu acho que o importante assim, é que a população também saiba, né, o quanto que não vale a pena, já que a gente está aguardando por tanto tempo, né, ter agora essa votação simplesmente a toque de caixa, sem os devidos cuidados. Mas, digamos, né, vamos pensar aí positivo e entender que essa votação a toque de caixa pode ser interessante, né? Em sendo interessante, vem para mim um primeiro ponto que eu já não compreendo muito bem, que é por que fazermos uma unificação de impostos,
né? Que seria aí a gente ter o PIS, ter o COFINS, simplesmente mudando esses impostos de nome e não tendo uma alteração de alíquota, não tendo uma redução. Qual é o benefício real que a população vai ter com relação a isso? Né? Isso, para mim, é a grande interrogação desse ponto. E depois a gente pensar que a proposta traz uma ideia de formulação em etapas, né? Implementação em etapas da reforma. Quando a gente passa para a segunda etapa, trabalhando o IPI. Aí, ok, por que a gente vai trabalhar o IPI em um outro momento, né? Trazendo uma equiparação industrial, mas que até o momento a gente também não consegue ver o benefício disso. E, na verdade, vindo aí para a terceira fase, para a gente trabalhar imposto de renda, eu vejo, particularmente, né, assim como o Coronel Ferraz colocou, né, meu principal sócio, eu também sou empresária nesse país, sou empreendedora, geradora de emprego, é muito triste saber que a gente tem um grande sócio que não contribui em nada e nem facilita o nosso processo. Né? E quando a gente chega no quarto ponto, que para mim esse deveria ser o primeiro, e o quarto ponto vem trabalhar aqui com a gente a questão dos encargos salariais. Né? Então, quem gera emprego cada vez mais, mantendo essa alta de impostos, e que a gente tem aqui uma pequena e longínqua promessa de redução de impostos, mas dificultando ainda mais a vida do empregador, e que, na verdade, se essa redução de impostos efetivamente acontecesse, nós, empresários, teríamos a condição de remunerar ainda melhor os nossos empregados. Então, mais uma vez, fico na expectativa, mas ainda, infelizmente, não acredito que essa reforma tributária vá sair ou que efetivamente ela traga resultados positivos para nós em qualquer dessas etapas que estão sendo propostas. Meio-dia 16, programa Gente que Fala no ar, início de semana, edição de segunda-feira, aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, também pela Altivia TV da internet e pelas redes sociais. Mudando a página, vamos passar aqui para outro assunto. Os 4 primeiros meses da gestão do governador Tarcísio de Freitas, aqui em São Paulo, ficaram marcados por um aumento dos crimes violentos em todo o estado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a abril deste ano, os crimes de lesão corporal e homicídios cresceram 14% na comparação com o mesmo período de 2022. E, enquanto isso, houve queda no número de latrocínios, que é o roubo seguido de mortes. Coronel Roberto Alves, para sua avaliação, crimes violentos, então, portanto, avançando em São Paulo, né? No caso aí, os homicídios e as lesões corporais. Se eu entendi. Então, primeiro que a estatística ela pode ser usada por bem e por mal sempre, não é? Quando você pega essa informação, 14% fica altamente preocupado. Você comparar homicídio com lesão corporal, e dentro da lesão corporal, inclusive, está culposa, aquela coisa que acontece sem querer, que foi a que teve o maior índice, vamos colocar assim, de aumento. Então, quando você começa a misturar essas coisas, parece que o Estado está em polvorosa, e muito pelo contrário, muito pelo contrário. São Paulo hoje, e vou tratar do homicídio, que é o mais gravoso, o latrocínio, que é um crime contra o patrimônio, mas tem uma morte, né? Você matar para roubar, teve uma redução. Então, quando você começa a equilibrar os números, você entende. Primeiro, foram 5 casos de homicídios a mais em 4 meses. E você coloca dentro de um contexto que gera 24%, 14%. Na realidade, deu menos de 0,5% no aumento de homicídios. Então, misturar as coisas, que são grandezas completamente diferentes, já dá uma conotação ruim para a matéria. A matéria já começa com um viés complicado. Segundo, o governo do Estado de São Paulo, independentemente de aumento ou não, ele criou o SP legal, que é o SP Vida, que é analisar qualitativamente os homicídios, porque a quantidade, ela nesse momento assim, a grandeza da quantidade não dá nenhuma noção do que acontece. Muitos desses homicídios são entre gangues rivais. Não é a pessoa na rua que está correndo risco, não é a pessoa que está sendo vítima de um homicídio no dia a dia, não. É briga de gangues que acabam tendo resultado negativo, ruim, a perda de vida, mas mistura tudo. Então, tem que ter uma análise qualitativa. O que está acontecendo? Aonde esses homicídios estão acontecendo? Por qual motivação? Grande parte dos homicídios tem um viés emocional. É um viés de relacionamento, são pessoas que se conhecem. Não tem como o Estado intervir numa relação pessoal. Não dá para diminuir algo que acontece de uma forma que o Estado não detém esse poder. Então, a análise qualitativa ela é fundamental. E, felizmente, depois de
de décadas, eu nunca tive dentro da Secretaria de Segurança Pública essa preocupação de analisar qualitativamente a questão, principalmente dos homicídios, que é um crime terrível. Só que São Paulo, hoje, ele está dentro de um contexto mundial abaixo dos índices da taxa mundial de aceitação que a própria ONU coloca, que é de 10 homicídios para cada 100 mil habitantes, ou seja, abaixo de 10 homicídios para cada 100 mil habitantes, você está numa condição segura. São Paulo está em menos de 6,7 pontos, né? Ou seja, homicídios para cada 100 mil habitantes. Ou seja, no estado de São Paulo, a questão homicídio ela está muito bem preservada, porque é o que eu lhe falo, tem coisas que o Estado não consegue intervir, não dá para evitar do vizinho matar o vizinho, ou numa briga de trânsito alguém perdeu a cabeça e mata o outro. Mas é importante que, pela primeira vez, se preocupe com a qualidade, o que está acontecendo e por quê. Aí você pode ir no foco do problema. Agora, misturar lesão corporal culposa ou mesmo dolosa com homicídio já é uma excrescência da análise. Então, eu já refuto a análise por essa mistura, porque são coisas completamente distintas. Eu não posso entender que a gente possa imaginar uma lesão corporal culposa e um homicídio como a mesma coisa ou similar, né, como violento. O latrocínio, que é altamente violento, até mais do que o homicídio, teve uma redução significativa. Então, se formos trabalhar só com números quantitativos, está equilibrado. Houve 5 casos de homicídio a mais. Se formos analisar no qualitativo, aí sim, vamos ter que entender o processo e desmembrá-lo. As lesões corporais culposas ou dolosas não estão considerando sequer os acidentes de trânsito. Então, tem que analisar por que acontece, onde está acontecendo. Normalmente é dentro de casa, não é na rua, e o Estado não pode intervir. Agora, tem situações que precisam ser analisadas. Por exemplo, Coronel, você falou das mortes, dos homicídios ocorridos por conta das gangues rivais, ou seja, são bandidos matando bandidos por luta por espaço, por luta por mais poderio aí no comércio de drogas, enfim, os pontos de droga e tudo mais. Então, a gente tem aí por trás uma situação, que é a questão das drogas a ser combatida, né? Então, são 2 crimes aí. Tem os homicídios, eles estão lá se matando, e tem a questão das drogas a ser combatida. Então, Mauro, aí você pode colocar mais crimes, porque quando você fala de briga de gangues, você fala em tráfico de armas, tráfico de droga, tráfico de pessoas. É uma série de eventos que envolve o crime hoje organizado. Eles têm uma organização. Então, eles estão dominando territorialmente, fisicamente. Dá para fazer um programa só sobre isso, onde é que eles estão entrando. Hoje existe um setor do crime organizado que está preocupado com a formação de profissionais para as várias áreas do Estado, para as várias áreas do Executivo. Então, nós precisamos, a preocupação é muito maior. Por isso que, pela primeira vez em São Paulo, o governador Tarcísio teve essa preocupação. Eu quero entender aonde está acontecendo o homicídio, para entender o que nós devemos fazer e a energia que eu devo focar no combate. Não adianta eu criar regras para evitar homicídios de uma forma geral, que não vai acontecer, mas contenção do crime, da organização criminosa, mexe no dinheiro, mexe nas características do que está acontecendo, toma de volta os territórios que estão dominados, e aí você vai ter uma redução ainda mais significativa do número, sendo que para a população não importa o número, importa que ela se sinta segura. E a sensação de segurança depende da participação de vários ordenamentos, de vários atores, inclusive da própria população, que precisa se preocupar mais com esse cenário, não deixar só para que o Estado tome decisões. Todos nós precisamos nos conscientizar que a precaução que muitos deixam no segundo plano, achando que dá para delegar para o Estado qualquer responsabilidade, mas a prevenção começa conosco. Atitudes preventivas de precaução já me tiram como vítima. É importante que nós temos vários cenários onde a vítima ela se coloca, facilita a condição do crime, né? Roubo e furto principalmente. Como o foco hoje é homicídio, outros crimes de gravidade, nós vamos deixar esse ponto para uma análise futura. Mas a preocupação de analisar o porquê e aonde está acontecendo, para ir no foco do problema, aí sim, da matéria inteira, o que me agrada é esse cenário. Coronel Ferraz, pegando aqui um raciocínio no Coronel Roberto Alves, nessa análise necessária, nesse ordenamento que precisa ser feito e a participação da população, vamos incluir também um olhar que o governo do Estado tem que ter em relação às forças policiais. Sem esse trabalho de valorização das forças policiais,
também não se chega a lugar algum. Seu entendimento, Coronel Ferraz? Mauro, a discussão é muito mais embaixo. Existe o viés aí federal, estadual e municipal. E esse viés aí, nós estamos aí com a política federal diferente da política estadual, que por sua vez da política municipal. Então, nós temos uma discussão muito, muito grande com relação a isso. Uma matéria, ela pode ser colocada, mas ela tem que ser analisada com muita frieza, e não é o entendimento da população como um todo. Isso pode gerar toda uma inconsequência na simples colocação. Então, numa análise como um todo, você tem que analisar em relação ao crime organizado, o desemprego, a situação de renda do país, a localidade, a punibilidade com relação... Por isso que eu coloquei o viés da discussão com relação a federal, estadual e municipal. E nós sabemos que existe toda uma gestão política em volta disso, né? Nós temos um governo estadual diferente da gestão federal. Então, isso gera toda uma discussão e uma falta de compreensão por parte da população. O crime organizado ele está muito mais forte no nosso país. E esse ordenamento judiciário da falta de punibilidade, ele só cresceu. Então, eu vejo aí uma situação muito forte com relação a isso. E nós ficamos refém. As instituições públicas de segurança, ela está sem condição de andar, sem condição de atuar nesse cenário extremamente difícil. O policial que está na rua, ele não tem condição de trabalho. O policial civil que trabalha na delegacia, ele não tem condição de caminhar, porque o criminoso entra e sai pela mesma porta em questão de minutos. Tem toda a organização do crime organizado que o protege através de uma estrutura de amparo legal que só protege o bandido. Então, a sociedade brasileira, o povo brasileiro, está refém de toda essa política judicial que está protegendo o crime. O crime toda a ordem. O crime hoje ele está organizado em todos os níveis, quer seja do ladrãozinho lá do celular, ao da grande organização do narcotráfico. Então, nós vivemos essa situação. O policial que trabalha na rua, ele não tem condição. Ele vive uma situação de refém desse próprio meio. Então, ele quando age, tem toda uma organização política que vai contra ele. Quando ele é vítima, na semana passada, 5 policiais foram executados. E não teve uma discussão sobre esses policiais que foram executados, e de uma forma muito agressiva. Não foi uma reação simples. Eles foram queimados. E a família do policial se fica sem proteção. Então, nós estamos vivendo esse tipo de situação no nosso país. 12h28, pessoal. Programa Gente que Fala no ar, aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. A gente vai avançar aqui para o próximo tema, mudando a página, para dizer que os acidentes de trânsito são responsáveis por 1.350.000 mortes no mundo todos os anos. E os motoristas são os responsáveis pela grande maioria deles, seja por excesso de velocidade, distração ou outros motivos, a gente vai conhecer já já. A Polícia Militar Rodoviária de São Paulo lançou a campanha Família no Trânsito e elaborou um vídeo sobre o tema para conscientizar a população. Vamos assistir esse vídeo? O que seriam dos filhos sem seus pais? Como seria a vida sem o pai ou a mãe presente? Há milhares de casos assim, e muitos deles causados por eventos no trânsito. Papai, não corre muito. Mamãe, não pega o celular para dirigir. Vovô, não esquece da nossa cadeirinha. A maior parte dos sinistros de trânsito é causada por falhas humanas. Então, o respeito das regras de ultrapassagem, uso de cinto, não beber para dirigir, preservarão a sua vida e a de outras pessoas, fazendo com que você volte com segurança para casa, pois seus filhos estarão esperando a sua chegada. Nós somos responsáveis pelo trânsito. E podemos fazer dele um ambiente mais seguro para todos. No trânsito, escolha a vida. Policiamento Rodoviário, 75 anos. Guardião das rodovias desde 1948.
Tenente André Bellarmino, para tratar desse tema com a gente. Tenente, os motoristas são responsáveis pela grande parte dos acidentes aí pelas falhas humanas, né? Excesso de velocidade, distração, motivos diversos relacionados. É um trabalho de difícil conscientização dos motoristas, né? Isso não tem passado pelas autoescolas. A gente vê muito as crianças trazerem para dentro de casa, né? O vídeo demonstrou isso, né? As crianças chamando a atenção do pai e da mãe. A multiplicação parece que num dos sentidos da conscientização tem que vir por eles, né? Mauro, o apelo emocional das crianças ele é muito eficiente. O adulto ele tende a refletir quando o conselho vem de uma criança, né, e o conselho correto. Né, é isso que a gente busca. O nosso trabalho de conscientização é incansável. O número de mortes no trânsito ele é absurdo. Né? A nossa intenção é que nenhuma pessoa morresse no trânsito. Né? Nenhuma morte é tolerável, nenhuma morte é aceitável no trânsito. Quando se fala em números, né, existe até uma campanha internacional em que se pergunta para um cidadão, primeiro expõe os dados de quantas pessoas morreram naquele ano e perguntam para ele qual que seria um número aceitável de pessoas, e ele chuta um número aí entre 50 e 60 pessoas. Logo na sequência vem várias pessoas, em torno de 50 pessoas, todas da família dele, em direção a ele, e a pessoa fala, aqui estão na sua frente 60 pessoas. E aí a pessoa se emociona e o entrevistador faz a pergunta novamente: quantas mortes são toleráveis, são aceitáveis no trânsito? Aí ele para pensar e fala: nenhuma, zero. Né? Então, esse é o nosso intuito com as campanhas. Esse vídeo faz parte de uma campanha. Na verdade, a Família no Trânsito é o título de um vídeo, que é o título desse vídeo, que faz parte de uma campanha que está sendo baseada numa resolução do CONTRAN, de campanhas educativas de conscientização para redução de acidentalidade no trânsito. Então, esse é o 5º vídeo da série, que vão acabar em 11 vídeos no ano todo. Então, o próximo mês, teremos um outro vídeo. Já falamos de conscientização sobre pedestres, sobre ciclistas, sobre motociclistas, sobre educação no trânsito, desde o início na escola, e que isso tem que continuar até a vida adulta. Agora, esse vídeo envolvemos família, para que todos sejam tocados por isso, pai, mães, avós, tios, enfim. No próximo mês vamos falar de profissionais do trânsito, né, os caminhoneiros, os motoristas de ônibus, taxistas. Então, a mensagem vai ser focada para eles e assim sucessivamente. Então, o nosso trabalho é incansável, sim. A conscientização, eu acredito que seja uma das melhores formas de evitar a acidentalidade, a criminalidade em si também. E a gente busca isso colocando todos como responsáveis pelo trânsito. Até como na frase final, no fechamento de todos os vídeos, a frase é: nós somos responsáveis pelo trânsito. Não só o Estado, não só a polícia, mas cada cidadão, cada pessoa em si é responsável para fazer um ambiente de trânsito mais seguro para todos. Tenente André Bellarmino, mais do que a elaboração, a criação desse vídeo, é a possibilidade de divulgação dele, é o que a gente está fazendo aqui, para repercutir o trabalho de vocês. Senão a conscientização não chega. Onde é que vocês têm veiculado o vídeo? Como é que tem sido esse trabalho para tentar levar essa mensagem cada vez mais longe? Olha, nosso trabalho, eu vou dizer um jargão aqui, está sendo de formiguinha. Né? O vídeo ele é disseminado nas redes sociais do Policiamento Rodoviário, né? Na rede oficial, no Instagram, no YouTube, do Policiamento Rodoviário e de todos os batalhões de Polícia Rodoviária. A nível regional, foi feita aqui uma gestão, eu mesmo acabei fazendo essa gestão aqui, com a afiliada da TV Globo aqui na região do Alto Tietê, e esse vídeo está sendo veiculado nos comerciais em 3 horários, né, na manhã, tarde e no horário nobre, no horário da noite também. Então, assim, está repercutindo, nós estamos caminhando, contamos com o apoio dos meios, né, de comunicação, com os órgãos de imprensa, né, vocês são essenciais para que essa mensagem chegue para o maior número de pessoas possível. Né? A nossa intenção é que o maior número de pessoas seja atingido por essa mensagem, né? seja sensibilizado
por esse vídeo, não só por esse, por os outros que vamos fazer também, mas esse vídeo sensibilizou bastante quem tem recebido essa mensagem pelo fato de envolver a família, pelo fato de envolvermos crianças no vídeo. Então, essa mensagem tem repercutido muito positivamente para a gente. Os erros humanos, tenente, as falhas humanas, né, estão entre as responsáveis aí pela maior parte desses acidentes. Agora, existem problemas técnicos dos automóveis, né, enfim, questões técnicas que também podem ser consideradas falhas humanas, né? Quando você negligencia uma manutenção, pode ser uma falha humana. Quando a manutenção é mal feita, alguém falhou também, é uma falha humana. São inúmeros pontos para a gente atacar e conscientizar, né? A revisão, a manutenção do carro, não só para fazer uma grande viagem, mas no dia a dia, né? O uso de cinto, às vezes as pessoas deixam de usar o cinto porque o deslocamento vai ser curto, vai ser da casa até a escola do filho, que é 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, vai durar menos de 5 minutos. Então, todos esses pontos são importantes. E esses pontos são, sim, englobados nas falhas humanas, que são cerca de mais de 95%, né, dos sinistros de trânsito são gerados por falhas humanas, ou seja ela diretamente, ou seja indireta, uma falha de manutenção, ou até mesmo uma falha mecânica de fábrica, que o famoso recall, ele é trazido porque houve uma falha na fabricação do veículo, né? E não vai ter a culpabilidade do motorista em si, mas houve uma falha humana na construção daquele veículo. Então, tudo isso é englobado na seção falhas humanas. Outros fatores externos, que um evento da natureza, né, caso fortuito, isso está fora, mas isso são a minoria. A maior parte poderia ser evitado, sim. Bom, todo esse trabalho tem que ser divulgado, o objetivo é chegar a um número de pessoas para, de fato, criar conscientização, mas tem muita coisa a ser feita e a principal delas é sempre a legislação, não é, doutor Tenente André Bellarmino? Porque tudo passa pela autoescola e a gente vê muita dificuldade, né, muita falha, né, na formação de condutores desse tema passar pelo banco da autoescola. Isso tem a ver com legislação, né? Isso é um problema, já creio eu, que cultural. Pelo Código de Trânsito, a educação para o trânsito já é para ser feita desde os bancos escolares. Isso está previsto no Código de Trânsito. E isso raramente ocorre. Nós tentamos fazer um trabalho de conscientização, nós temos um projeto, né, o Policiamento Rodoviário tem um projeto que se chama SPMI, que leva, né, o conhecimento, leva as regras básicas de trânsito para as escolas. Policiais qualificados para isso vão às escolas e dão uma aula para as crianças, montam um cenário de trânsito ali para que as crianças efetivamente pratiquem o que foi passado, teoricamente, mas isso é uma aula apenas, né? Pelo Código de Trânsito, deveria isso ser inserido como uma matéria, desde os bancos escolares até a vida adulta, né? Quando chegasse a vida adulta, a pessoa já estaria habituada com as normas de educação no trânsito. E isso não ocorre, infelizmente. Então, as pessoas ficam restritas ao que é passado na autoescola, passado de forma bem superficial. E isso raramente é aplicado na íntegra, né? A gente vê muitas situações de má educação no trânsito, né? Realmente a pessoa, às vezes, se preocupa simplesmente com o próprio interesse, chegar mais rápido em algum lugar e ignora totalmente todo o ambiente de trânsito ali, ignora a responsabilidade que ela tem não só com a integridade dela, mas com todas as pessoas ali no ambiente de trânsito. Meio-dia 38 agora, pessoal. Vamos fazer uma parada breve aqui no programa Gente que Fala, um intervalo rapidinho, mensagem do nosso apoiador, um gole de água aí para cada um e na volta aqui a sequência dos temas para a gente debater. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis.
porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 21 minutos para 1h da tarde. Agora estamos de volta com o programa Gente que Fala, transmissão aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também pela UTV, a TV da internet e pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e ainda o nosso canal no YouTube. O próximo tema por aqui, para a gente tratar agora com a doutora Vitória Riso. O governo do estado de São Paulo lançou na semana passada uma campanha de prevenção e combate a incêndios, por causa do aumento da possibilidade de queimadas provocadas pelo clima seco durante o inverno. A Operação São Paulo Sem Fogo, SP Sem Fogo, né, aqui do governo de São Paulo, está pedindo para que a população não queime lixo, não jogue bitucas de cigarro em vias públicas ou terrenos e não solte balões, que é considerado crime ambiental com pena de 1 a 3 anos de detenção e pagamento de multas. Doutora Vitória, a gente acho que encontra várias semelhanças aqui neste problema, aqui em São Paulo, comparando com aí o estado da Bahia, né? Doutora Vitória? Tivemos um problema com o sinal. Estou de volta. Consegue me ouvir, Mauro? Eu lhe perguntava sobre as semelhanças aqui nessa temática aqui das queimadas durante o inverno com o estado de São Paulo e o estado da Bahia. Excelente, Mauro. Antes até de chegar na sua resposta, eu quero muito enaltecer o governo do estado de São Paulo por estar direcionando aproximadamente aí, mais de 100 milhões aí a essa iniciativa do SP Sem Fogo. Então, realmente é muito importante e interessante que tenhamos esse cuidado. E tratando das semelhanças, Mauro, quando a gente pensa nesse mês de junho, né, apesar de estarmos no nosso período de inverno, é realmente um período de muita seca. Então, também no estado da Bahia, podemos trabalhar também outros estados, como o estado do Paraná, a região mais ao norte, ao centro-oeste da Bahia também, em que nós temos um período de estiagem muito grande. Então, as queimadas acontecem de uma forma muito abrangente e principalmente sobre as áreas de preservação dos estados. Então, atualmente, nós temos, se a gente for olhar um pouquinho aí o que a gente teve anteriormente, né, em 2022, 2021, 2019, de queimadas dentro desse período, são áreas bastante significativas. E eu costumo dizer que a gente precisa traçar um paralelo, principalmente para as pessoas que moram nos grandes centros, como São Paulo, né, que é o grande epicentro aí do nosso país, para a gente fazer um comparativo de áreas, né, porque a gente sempre fala das áreas queimadas em hectares, uma unidade de medida, que eventualmente as pessoas não conseguem mensurar o tamanho. Então eu digo assim, vamos analisar que 1 hectare equivale a um campo de futebol. Então, se a gente for analisar os tamanhos de áreas que são queimadas, né, que a gente tem essas queimadas anualmente, são áreas muito extensas. Um outro ponto que eu gosto de ressaltar nesse período, Mauro, é o fato de que, principalmente, trazendo um pouco aqui para o sul da Bahia, o sul da Bahia hoje é o grande hotspot de restauração, e a gente está na década de restauração mundial, né? Restauração de vegetação nativa, de Mata Atlântica, e nós somos um grande remanescente de Mata Atlântica no Brasil. Então, isso faz com que esses cuidados com relação à prevenção de queimadas e incêndio se tornem ainda mais importantes nessa região. Quando a gente trata do estado de São Paulo, também estamos falando de uma região muito importante, porque quando nós temos, Mauro, as queimadas acontecendo em áreas de preservação, em parques nacionais, em reservas particulares, nós temos principalmente um ponto vital que é atingido, que são as águas. Porque quando a gente não tem aquela mata ciliar, aquela vegetação, as árvores que ficam próximas aos cursos d'água, a probabilidade de termos, junto ao período de estiagem, junto às queimadas, junto à poluição do ar, né, a dificuldade também de conviver com eventuais nuvens de fumaça oriundas dessas queimadas, termos ainda um fator mais agravante que é a perda de produção de água, tudo isso vai se tornando mais caótico. Mas, felizmente, Mauro,
Infelizmente, ainda não temos, né, uma melhoria, né, nesses números de queimadas ao longo do país inteiro. Mas, felizmente, nisso eu acredito bastante, que temos hoje uma população que já consegue ver com outro olhar, sob outro prisma, a questão ambiental. Uma população que hoje entende a necessidade das árvores, entende a necessidade de um meio ambiente saudável para que mantenhamos outros animais, e não apenas porque a gente acha os animais bonitinhos, né? Mas porque quando temos animais circulando nas matas, isso quer dizer que temos um meio ambiente que está equilibrado. E tendo esse equilíbrio, todo esse ponto positivo volta em melhoria de qualidade de vida para cada um de nós, cidadãos brasileiros. Então, eu ressalto, principalmente nesse período, que as pessoas realmente tenham esses cuidados, e que são coisas, às vezes, pequenas, como você mesmo colocou, né, Mauro? Um jogar de bituca de cigarro numa estrada, estou viajando, não tem nada, isso pode iniciar uma queimada. Nesse período também, né, que tanto o país inteiro, mas principalmente o Nordeste, comemora muito o São João, os balões que são soltados, né, esses balões, ao caírem, juntando o período de seca e estiagem, é incêndio pronto para acontecer. Acredito que o Coronel Ferraz aí concorde bastante comigo nesse sentido. E também não podemos negar, Mauro, existe também toda uma estrutura que é montada, né, que a gente sabe que, infelizmente, isso acontece mais dos incêndios criminosos, em que, nesse momento, principalmente nas zonas rurais, e isso indifere por estado, eu falo isso porque trabalho no país como um todo, esses incêndios criminosos, eles começam com uma pequena velhinha, colocada em um cantinho em que tem uma folhagem seca, e que isso toma uma extensão e uma proporção que, por diversas vezes, o próprio Corpo de Bombeiros, diversas outras, né, equipes e brigadas de incêndio, eventualmente, inclusive particulares, não conseguem dar conta, porque realmente o fator natural faz com que essas queimadas ganhem, né, uma abrangência e uma extensão que dificulta esse controle. Então, acredito muito que o mais importante é que a gente consiga trabalhar um período de prevenção, trabalhar o Estado, o governo, trazendo também todo esse equipamento, né, para a Brigada dos Bombeiros, para que eles possam ter a estrutura necessária para combater os eventuais incêndios. E também, nesse ponto, o meio ambiente, nossa Constituição Federal já diz, meio ambiente é um direito e um dever de todos. Então, aqui também gostaria de pautar, Mauro, a necessidade de as empresas privadas, a iniciativa privada, fazer o seu papel de estar sempre buscando auxiliar as brigadas, inclusive as brigadas particulares, as brigadas voluntárias, que é um ponto que a gente tem, principalmente aqui na Bahia, na Chapada Diamantina. Trago isso como um grande exemplo, um grande case, que é uma associação de produtores de alimentos e que eles fazem todo ano uma doação e uma estrutura para as brigadas de incêndio da Chapada Diamantina, para poder manter aquela estrutura linda que a gente conhece e evitar o que já aconteceu em 2019, 2018, de grandes queimadas em uma área que é de preservação e um patrimônio, né, da humanidade. Doutora Vitória, bem brevemente, para a gente fechar esse tópico e passar aqui para o Coronel Ferraz também, e ainda tem perguntas da nossa audiência. Bom, tudo isso acaba sendo uma grande tragédia. Uma tragédia porque, eventualmente, ocorrem mortes humanas, né, nesses incêndios, nessas queimadas, a morte das espécies, enfim, de todos os animais, e da própria área, que jamais vai ser recuperada, a vegetação jamais vai ser recuperada, ou se for recuperada, isso vai levar várias gerações, não é? Bem brevemente. Com certeza, Mauro, com certeza. Opa, Coronel? Pode seguir. Doutora Vitória. Com certeza, Mauro. Com certeza, Mauro. Doutora Vitória, essa política pública e essa iniciativa do governo do Estado, ela se presta, claro, para todo o nosso país e as federações, que é um país continente, com situações topográficas muito diferentes. E o período de estiagem é um período crítico, muito significativo, principalmente de julho a outubro, e atinge todo o Brasil, né? E o que a gente deve abordar, inclusive, é com relação à responsabilização, né? Então, é sempre essa repetição que acontece, claro que é elogiável
todos esses vídeos, todas essas iniciativas, mas responsabilizar, a exemplo do que o discurso maravilhoso e a iniciativa fantástica da Polícia Rodoviária e o André colocando aí. Né? Isso é muito, muito importante, mas a responsabilização, a exemplo do trânsito, dirigir embriagado, tratar as mortes no trânsito como responsabilidade sem gravidade, e o indivíduo sai pela porta da frente matando a família inteira, é um horror dentro do Brasil. E tratar com irresponsabilidade os incêndios e a degradação de toda a nossa mata, que atinge toda a natureza, todo o ciclo que se forma, né? A água, a mata, os animais, né? Com total irresponsabilidade. Os balões continuam sendo soltos, os incêndios acontecem, e há necessidade também do aparelhamento dos municípios, das empresas com equipamentos e efetivamente políticas públicas com relação a essas atuações, Mauro. Coronel Ferraz, vamos passar aqui para um outro tema, faltando 10 minutos para uma, que está relacionado também com esse que a gente acabou de abordar. Tem uma lei nacional que obriga que tem uma lei nacional que obriga que todo estabelecimento comercial aberto ao público, edificações acima de 750 metros quadrados, locais que utilizam mais de 45 quilos de gás e casas de eventos apresentem um projeto de segurança contra incêndio e pânico ao Corpo de Bombeiros. Nessa declaração, nesse documento, os profissionais de engenharia de segurança devem informar os sistemas e equipamentos dimensionados para cada caso. Mas não é raro se constatar a falta desse documento após uma ocorrência de incêndio, não é verdade, Coronel Ferraz? Como é que isso tem comprometido, essa falta de regularização no Corpo de Bombeiros tem comprometido os negócios? Então, Mauro, isso é impactante, né? E a legislação, ela é estadual, ou ela é através de um decreto, ou ela é um código efetivo, como foi aprovado aqui no Estado de São Paulo em 2018. Eu vou tentar simplificar bem rápido. Há necessidade de todo estabelecimento, quer seja indústria, comércio, prestação de serviço, todo estabelecimento, um condomínio, um clube, há necessidade de ter um documento chamado Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro. É uma certificação que diz que aquele estabelecimento, aquela localidade, aquela edificação, ela tem a proteção com todos os equipamentos necessários. E cada estado tem a sua legislação. E esse documento ele é de fundamental importância porque ele viabiliza o alvará de funcionamento, o habite-se, e ele dá uma regularidade àquele estabelecimento, que tem uma validade de 1 a 5 anos. Por exemplo, um clube, uma casa de show e evento, o AVCB tem validade de 1 ano. Um condomínio, por exemplo, de 5 anos. Uma empresa ou comércio, 3 anos. Isso aqui no estado de São Paulo. E esses equipamentos são muito, muito, muito importantes, porque é a iniciativa primária de proteção. E o que nós assistimos aí, o que você fez referência, a Boate Kiss, 222 pessoas morreram, incêndios outros que acontecem a todo momento, como aconteceu aqui na região da 25 de março. Então, e você, quando vai a um shopping, quando você vai a uma repartição pública, ou quando você vai se divertir, ou quando você está dentro de um hotel, você quer uma proteção, você não está preocupado com esse tipo de situação. Então, a legislação, ela funciona em níveis estaduais, e cada estado tem a sua característica e tipicidade. Especificamente no estado de São Paulo, são classificados dessa forma que eu te dei, através de uma metragem e através de uma ocupação, o tipo de atividade que exerce aquela edificação. Perguntas da nossa audiência por aqui, Coronel Ferraz toca a palavra, então eu começo com o senhor, Coronel. A pergunta vem do Jaime, do Jardim Bonfilholi. Jaime, obrigado aqui pela participação sempre com a gente. Ele quer saber o seguinte: os vários imóveis invadidos na cidade de São Paulo, principalmente edifícios, são vistoriados em sua segurança pelos bombeiros? É a dúvida aqui do Jaime, Coronel. Então, o bombeiro, recentemente, ele só tratava através de um sinistro ou através de uma solicitação oficial. Hoje, ele tem uma agenda também de forma de inopino, ou seja, sem nenhum tipo de chamado. Ele tem esse poder discricionário hoje de interditar, de fiscalizar, de impetrar prazos e até de fechar, lacrar. Claro que
quando nós falamos do Estado de São Paulo, principalmente da cidade de São Paulo, 22 milhões de pessoas, milhares e milhares de ruas e estabelecimentos, é impossível essa atividade ser efetiva. Mas há a possibilidade de, através de denúncias, o bombeiro comparecer e fazer um trabalho mais efetivo de fiscalização. Via de regra, nós agimos dessa forma, ou por solicitação ou por um sinistro. Doutora Vitória, a Daniela Neves no YouTube quer saber como a especulação imobiliária, principalmente voltada a resorts e casas de luxo, tem afetado o meio ambiente no sul da Bahia. Nossa, essa é uma pergunta bastante interessante, Daniela. Não podemos deixar de dizer que essa região, né, do sul da Bahia, é uma região que vive em grande expectativa para as pessoas conhecerem, é uma região realmente paradisíaca. Eu, particularmente, já moro aqui há 20 anos. Então, sim, nós temos essa especulação imobiliária acontecendo fortemente. São diversos os novos empreendimentos, né, que vêm se iniciando e buscando implantação nessa nossa região, principalmente, eu diria, em distritos do município de Porto Seguro, como Caraíva, Trancoso, Arraial da Ajuda. E o principal, eu particularmente, Mauro e Daniela, acredito muito que o desenvolvimento precisa acontecer. Mas como advogado, especialista em sustentabilidade, entendo que esse desenvolvimento ele precisa acontecer de forma realmente sustentável, ou seja, com uma parceria verdadeira e eficaz com os órgãos de licenciamento, tanto o órgão estadual, INEMA, quanto os órgãos municipais, buscando realmente o seu licenciamento ambiental, os seus estudos de aspecto impacto, visando as suas compensações, tanto ambientais quanto sociais. Sabe por quê, Mauro? Essa é uma região que, além de ser, né, esse ponto maravilhoso de restauração em Mata Atlântica, também é um ponto das populações originárias. Então, a gente precisa muito respeitar isso e saber trabalhar em parceria. Então, eu diria o seguinte, Daniela, é uma realidade, é o que está acontecendo. O que precisa é fiscalização, principalmente da população, para solicitar que os órgãos nos deem esse retorno com relação aos licenciamentos. Coronel Roberto Alves, a pergunta do Rodrigo Monteiro, ele está no Facebook, bem rapidinho, nosso tempo está apertado. A câmera acoplada à farda do PM, ele pergunta, está contribuindo para a segurança, inclusive jurídica, dos policiais militares? Seu áudio está fechado, coronel. Olá. Agora sim. Vamos lá. Então, retomando a pergunta, na realidade é muito pouco tempo ainda desse novo equipamento para a Polícia Militar, mas não tem contribuído, pelo menos para o lado do policial. O policial não tem tido, porque aqueles policiais que trabalham com lisura, eles sempre trabalharão com lisura, aqueles que fazem coisa errada, eles sempre encontrarão mecanismos para fazerem coisas erradas. Existe em qualquer sistema e não é diferente. Então, a Câmara não traz, para quem não conhece, para quem acha que a Câmara está sendo eficiente no combate ao crime, também não está, é uma discussão que leva mais tempo, mas não tem. Para o policial não está trazendo nenhum tipo de benefício direto com relação à questão de proteção jurídica. Tenente Belarmino, a Juliana Rocha está no Instagram e pergunta a sua opinião sobre os motoristas, né, aí no dia a dia da fiscalização do trânsito, se eles estão mais agressivos. Bom, vamos lá. É sempre complicado falar de agressividade do motorista. A gente procura sempre classificar isso como desvio de conduta, né, vamos dizer assim. Então, os números não nos favorecem porque não há uma verificação das nuances, né, dos fatores externos, como, por exemplo, o aumento da frota. Né? Quando se fala em aumento, né, talvez a pergunta até venha por conta disso, aumento da acidentalidade no trânsito, aumento de mortes, aumento de feridos no trânsito. Esses números nos desfavorecem por conta dos outros fatores que não são levados em consideração. Então, esses números são injustos. Então, se levarmos em consideração o aumento da frota de veículos e depois, no ano seguinte, o aumento, talvez, da acidentalidade, e ajustássemos esses fatores, talvez mantivéssemos resultados, porque o nosso trabalho tem ampliado.
o nosso nível de fiscalização tem aumentado. Nós temos algumas especificações que têm que ser mantidas em se tratando de fiscalização, porque é uma coisa diretamente, inversamente proporcional. Quanto mais se fiscaliza, menos acidentes se tem. Quanto mais presença policial se tem, menos acidentes se tem. Então, nós estamos mantendo esses números. Agora, as estatísticas não nos favorecem, infelizmente. Vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Segunda-feira, o nosso tempo se esgotou aqui rapidamente. O agradecimento a todos vocês aqui pela presença nessa nossa conversa com a gente hoje. O agradecimento em nome de toda a nossa equipe. Coronel PM, advogado e psicólogo, Roberto Alves dos Santos. O coronel bombeiro Antônio Ferraz dos Santos. Ele é proprietário da SP Fire Consult, pesquisador, consultor e palestrante em segurança contra incêndio e segurança pública e privada. Advogada doutora Vitória Riso, ela é CEO da Envix Ambiental, e o tenente André Bellarmino, da Polícia Rodoviária, comandante do Policiamento Rodoviário do Alto Tietê, 6º Batalhão de Polícia Rodoviária aqui de São Paulo. O programa Gente que Fala é sempre uma realização da ABCOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã, aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, pela Altivia TV da internet, pelas redes sociais, ao vivo, a partir do meio-dia. E agora você fica com o Lucas Neto, ele está voltando com o programa O Melhor para a Melhor Idade, para fazer companhia para você aí no seu início de tarde. Um bom programa, Lucas, uma boa audiência aí para todos, a gente se vê amanhã, um abraço, tchau.